Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Para mais uma aula aí do Prof. Beleza? Espero que vocês gostem aí da aula. Hoje falaremos sobre afogamento, ok? Vamos lá? Então, afogamento, galera. A definição de afogamento é a aspiração de meio líquido não corpóreo causando ou causado por submersão ou a imersão. Ou seja, né? São algumas ações que vamos definir aí como o nosso afogamento, tá? O termo que nós temos aí sobre aspiração, ele refere-se à entrada de líquido nas vias aéreas, traqueias, brônquios ou pulmões, e não devendo ser confundido como engolir água. Engolir água é o que nós, fazemos, né? Tomamos água, suco, refrigerante, né? E aspirar água é o quê? É a água entrando onde? Pelas vias respiratórias, né? Traqueias, brônquios e bronquíolos, iniciando, lógico, pela cavidade nasal. É o nosso nariz aí, né? Que não devemos ser confundido como engolir água. Definido nos casos de afogamento, quando, na verdade, né, deve ser dito afogamento como aspiração de meio líquido, não a pessoa engolir água, tá? Diferente, né, galera? Olha só que interessante, né? Hoje vamos falar de um assunto muito legal sobre a questão de afogamento, certo? Legal? Bom, os tipos de acidentes em meio líquidos. Nós estamos o quê? Quando a pessoa entra no afogamento, nós falamos que ela, quando vai processar, quando ela está na iminência de entrar no afogamento, nós entendemos como que seja a fase que ele vai entrar para o possível ato, ou seja, o afogamento propriamente dito, tá? Primeiramente, quando a pessoa está na iminência de começar a se afogar, ela começa a ter o quê? Um medo, né? Que é a primeira fase. Então, nesta fase, o indivíduo ele percebe, né, a pessoa, né, ela percebe que já não tem mais controle nas condições, né? Ela já não se sente mais segura. Então a pessoa está na água lá, já começa a não se sentir mais segura no lugar onde ela está. Tá? A segunda fase é o quê? É a luta por manter-se na superfície. Ou seja, né, é a ocasião pelaquela pessoa que está o quê? Tentando se esforçar para manter na superfície, sabendo que ela está no local de iminente perigo, né? Ou seja, no mar. A terceira é a chamada apneia involuntária, quando ela começa a descer e subir, tentando o quê? Se impulsionar para frente para tentar chegar a um chão firme, né? E a última é o quê? A aspiração do líquido, né? Sobre a qual ela se encontra, ou seja, a água do mar. Se ela estivesse na piscina, a aspiração do líquido da água da piscina, né? Onde ela o quê? Começa a tentar pela exaustão, inspirar, né? Tentar buscar ar e aonde ela não buscar, ela vai buscar o quê? Água, aonde ela começa a inspirar, ok? Então, em um afogamento onde há asfixia em meio líquido, o que pode fisiologicamente ocorrer? Primeiramente, né, quando a pessoa se asfixia no meio líquido, o que pode estar ocorrendo em relação à fisiologia dele? Né? Primeiramente, o que? A inchaço dos alvéolos. Tá? Por que isso aí? O inchaço dos alvéolos? Porque o alvéolo, ao invés de aspirar ar, vai estar o quê? Aspirando água, né? A segunda seria a hematose prejudicada. Ao invés de aspirar ar, o pulmão começou a aspirar água, logicamente que o CO2 que se encontra para ser expulso da cavidade pulmonar não vai, e o ar que está sendo que ou tentando ser aspirado para dentro do corpo não entra. É o que nós chamamos de hematose prejudicada. Lembra? Nas aulas de biologia, né, falando sobre hematose, né? O que é a hematose? É a troca de gases, né? E o que é a troca de gases? É onde o CO2 sai e o O2 entra, né? Para a chamada hematose celular, certo? A terceira é o quê? A produção de ácido lático, né? De tanto esforço físico que você vai começar a fazer, a ponto do corpo produzir esse ácido lático e as dores começarem a
tomar conta do organismo, né? Descarga adrenérgica, por quê? Pelo medo do que você está de se afogar, não é verdade? Taquicardia, batimento acelerado, e arritmia cardíaca, batimento acelerado e descompassado. Ao final disso aqui, o que vai ser? Uma parada cardiorrespiratória. Então, são o quê? As alterações que fisiologicamente pode estar ocorrendo em uma pessoa que está se afogando, ok? E no pós-afogamento? Vamos lá, vamos tentar, vamos perceber, né? Vamos entender que essa pessoa foi salva, né? Caramba, salvei, fui salva aí. O que pode estar acarretando, né? Pós esse salvamento, né? Primeiro que é a hipotermia. O que seria hipotermia? A temperatura corpórea abaixo dos 36 graus. Segundo, a náusea. O enjoo, né? Por aspirar um líquido que não é corpóreo. Terceira, vômitos. Você, além de aspirar, engoliu água, que é um líquido que, com certeza, se for água salgada, você não vai tomar. Então, o corpo vai ter uma reação e você vai o quê? Vomitar esse corpo estranho. A distensão abdominal é o quê? É um inchaço do abdômen por estar engolindo, né, esta água. Tremores pelo corpo, cefaleias, que é a dor de cabeça, um mal-estar, né, de um líquido que não é corpóreo e que você toma, que não é também habitual tomar. Cansaço de manter-se na superfície para tentar se salvar. Dores musculares, por exaustão ao esforço físico e, logicamente, a diarreia, pela água salgada, isso, particularmente, né, água salgada, que você não vai tomar, lógico, né, com certeza. Podemos classificar os nossos afogamentos quanto o tipo de água aspirada, a causa do afogamento e a gravidade desse afogamento. Tá? Então, podemos classificar em 3 tipos. Tipo de água, causa do afogamento e gravidade. Tá? Então, vamos lá para o tipo de água? Beleza. Tipo de água aspirada. Tá? 2 tipos, né? Água doce e salgada, certo? Certo. Vamos lá. Na água doce, a pessoa que aspira água doce em afogamento, a água é absorvida imediatamente para os pulmões e dos pulmões diretamente para a corrente sanguínea, devido ao sangue ser mais denso, pois a água tem uma concentração de 0% de cloreto de sódio, né? Isso na água doce, né, gente? A água doce ela tem 0% de cloreto de sódio, ou seja, 0% de sal. E o nosso plasma sanguíneo, ele tem uma concentração de 0,9%. O que vai acontecer, tá? Dessa concentração de 0% para 0,9%, hein? A água doce, como ela é mais densa, né? Perdão, como o sangue ele é mais denso, a água doce ela vai fazer o quê? Do nosso organismo, tá? Vai ter uma hemodiluição do sangue, porque o plasma sanguíneo ele vai pelo 0,9% hemodiluir no seu corpo. Então, toda aquela concentração de 0,9% de cloreto de sódio, ela vai hemodiluir dentre esta água proporção, né, demasiada de água doce. A segunda, hipervolemia, o aumento anormal de fluido do sangue dessa pessoa. Por quê? A água passou diretamente dos alvéolos para o sistema circulatório. Então, a água doce ela vai o quê? Hemodiluir o cloreto de sódio e entrar na corrente sanguínea. Uma hemólise. A hemólise é nada mais do que a destruição prematura das hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos, né? Por rompimento da membrana plasmática. Ou seja, né? Resultando o quê? Uma liberação de hemoglobina. Então, o que pode acarretar nessa hemólise? Ela destrói os glóbulos vermelhos, destrói o sistema de oxigênio, que encontra-se, né, dentro dos glóbulos vermelhos, ocasionando o que nós chamamos de hemólise. E outra, hiponatremia.
é o transtorno metabólico causado por um desequilíbrio hidroeletrolítico, né, no organismo. Ou seja, uma concentração anormal e uma baixa de sódio no sangue, tá? É chamado de hiponatremia, beleza? Só nome esquisito, hein? Mas tudo bem, galera. Isso aí a gente vai começando a destrinchar. E à medida que a aula vai se evoluindo, a gente vai tentando aí, né, sanar os problemas, ok? E na água salgada, gente? A água salgada é totalmente diferente, né, da situação da água doce. Na água salgada, ela entra somente para os pulmões, uma sua grande proporção, na verdade, né, comprometendo os alvéolos, pois causa mais infiltração por osmose do plasma sanguíneo. Isso porque ocorre uma infiltração por osmose? Isso porque a água salgada ela tem uma concentração de 3% de cloreto de sódio. E o nosso plasma sanguíneo, lembra, gente, quantos por cento é do nosso plasma sanguíneo? Quem lembra aí? Isso, começa com 0, termina com 1,9%. Aê, muito bom, gente, 0,9% de cloreto, né? Então, vai ocorrer o quê? Uma hemoconcentração dessa estrutura, tá? Ocasionando o quê? Um edema pulmonar, ou seja, o inchaço dos pulmões, né? Porque a água salgada, ela vai para onde? Diretamente para, né, diretamente para o pulmão, certo? A outra, uma hemoconcentração. Hemoconcentração de quê, gente? Hein? Uma diminuição do plasma e uma concentração totalmente de cloreto de sódio para os pulmões. Hipovolemia, diminuição anormal do volume de sangue de um indivíduo. Hipoproteinemia, né? É o que, gente? É o transtorno metabólico causado pelo desequilíbrio hidroeletrolítico, tá? Houve um desequilíbrio, em vez de por causa da alta concentração de sódio no sangue, ok? Causas do afogamento. O afogamento ele pode ter duas causas. Primeiro, o afogamento primário, ou seja, é um afogamento propriamente dito, né? Não existem indícios de causas anteriores que possam dar início ou origem a esse afogamento. É a pessoa que entrou na água lá, foi tomar um banho de mar, né? Aí foi pega pela corrente, aí começou a ser arrastada pela corrente, não teve como sair, começou a lutar, pum! A pessoa, caramba, entrou no processo de afogamento, lembra? Medo, pânico de se afogar, né? Apneia involuntária, lembra as fases do afogamento? Isso, estão todas aqui no afogamento primário. E o afogamento secundário? É um afogamento onde há indícios de causa anterior que deu origem a esse afogamento. Exemplo, um infarto, uma congestão, uma epilepsia, um acidente de mergulho, tá? Chamado de afogamento secundário. Tudo bem, galera? Beleza? Ótimo. E a gravidade do afogamento? Para cada gravidade de afogamento, existe um tratamento específico, né? Ou existe o quê? Graus específicos de afogamento, ok? Então, para cada afogamento, um grau específico. Então, classificamos o afogamento em 6 diferentes graus de afogamento, sempre padronizando o atendimento da vítima, pois as vítimas que for classificadas em um desses 6 graus de afogamento, dependendo do seu estado, necessitará de cuidados diferenciados no atendimento pré-hospitalar. Então, cada afogamento tem um grau específico, num total de 6 graus de afogamento, começando pelo grau 1, que é o grau com menos intensidade, vai para o grau meia, o grau 6, que é um grau com mais gravidade aí, ok? Vamos falar sobre eles? Vamos lá. Primeiro, grau 1, né, de afogamento. O grau 1 de afogamento é onde esta vítima ela entrou na água e quando se afogou, ela aspirou uma quantidade mínima de água suficiente para produzir o quê? Uma tosse, tá? Produção de tosse. É uma característica muito marcante do grau 1 de afogamento. O aspecto geral dessa vítima, com certeza, é bom. Por quê?
Porque ela se afogou e foi rapidamente resgatada, né? Ou foi salva, ou ela saiu da água rapidamente, né? Então o aspecto dela é bom. Ela tá apenas o quê? Lúcida e agitada. Totalmente agitadona ali, né? Porque entrou gente, lógico, né, galera? Entrou num iminente perigo, né? Então, grau 1 de afogamento é uma aspiração mínima de água, produzindo uma tosse, um aspecto geral bom, lúcida, agitada ou sonolenta. O grau 2. O grau 2 de afogamento é onde a vítima ela aspirou uma quantidade de água suficiente para alterar o quê? A troca de gases, ou chamamos de hematose, tá? Então, a hematose dentro do organismo, ela o que causa uma disfunção entre o CO2 e o O2, ou seja, você não consegue aspirar mais o O2 e expirar o CO2, pelo fato do comprometimento do sistema pulmonar pela aspiração de uma quantidade pequena de água, suficiente para alterar essa troca de gases aí. A tosse ela permanece, que é a somatória do grau 1 de afogamento, ela vai ocorrer ou vai permanecer lúcida, vai estar agitada e desorientada. Tá? Por quê? Porque como alterou a troca de gases, né, o oxigênio, ela permaneceu com pouco fluxo de oxigênio e essa desorientação está atrelada à supressão de ar devido à aspiração de água, tá bom? Pouca espuma, nariz e boca. Essa espuma, nariz e boca não é vômito, gente. Vamos entender que vômito é uma coisa e espuma é outra, tá? Essa espuma é proveniente de um líquido que nós temos na cavidade pulmonar, chamada de enzima surfactante. Essa enzima é um dos fatores pelo qual evita-se que haja um colabamento, tá, do sistema pulmonar. Então, o sistema pulmonar está aqui, né? O pulmão aqui. Então, o que vai acontecer? Essa enzima, ela evita que faça o quê? O colabamento do pulmão. Então, ela cerca, ela circunda interiormente a cavidade pulmonar, fazendo com que não cole os alvéolos. Então, você expira, o alvéolo ele murcha, mas ele não cola. Quando você inspira de novo, o alvéolo ele infla, ele vira e infla de novo. À medida que você vai fazendo isso, tá? Quem evita o colabamento é essa enzima chamada surfactante. Quando essa enzima ela entra em contato com qualquer corpo estranho, por exemplo, a água, ela vai o quê? Produzir uma pequena espuma que vai sair involuntariamente tanto pela boca como nariz, tá? Cianose, né? Cianose é o quê? Ah, lábios e dedos azulados, né? Pelo quê? Pela supressão de oxigênio, pela falta de oxigênio nas extremidades. E a taquicardia e taquipneia é respiração descompassada aí, tá bom? Grau 3. O grau 3 é a aspiração considerável de água. Essa vítima aspirou uma considerável quantidade de água, alterando a hematose. Opa, alterou a hematose também, né? Alterando a hematose, ela vai o quê? Entrar o que nós chamamos de insuficiência respiratória. Ela vai ter cianose de mucosas e extremidades, mas essa cianose não é mais uma coisa superficial, vai ser uma cianose totalmente intensa, tá? Uma agitação psicomotora, ela vai começar a falar coisas enroladas, você vai perguntar o nome, ela vai falar a idade, você pergunta a idade, vai falar o nome, você pergunta se ela está bem, ela vai começar a chorar, então é chamado de agitação psicomotora. Grande quantidade de espuma, nariz e boca, tá? Proveniente da enzima surfactante, lembra, galera? Isso, tá? Pode ocorrer vômitos, aí, ó. Vômitos e espuma, vocês perceberam que são duas coisas diferenciadas? Legal, tá? Presença de pulso radial, tá? O pulso aí no rádio, né, galera? Tá? O pulso do rádio aí ainda vai estar presente, tá bom? Do pulso radial aí, tá? Então, a insuficiência respiratória, ela vai manter o quê? Vai ter
dentro de um espelho radiográfico, né, você vai perceber que um dos alvéolos, ou um dos pulmões, começa a estar o quê? Totalmente comprometido, ok? Quando há um comprometimento de um dos alvéolos, tá, já começa a ter o quê? Que nós chamamos de insuficiência respiratória, tá? A respiração está totalmente insuficiente, apenas um pulmão praticamente sadio, né? E o outro totalmente comprometido, ok? Grau 4. Grau 4, insuficiência respiratória aguda. Aí, agora, né, danou-se, hein? Aí, azedou o pé do frango. Entende-se que a insuficiência respiratória, ela foi acentuada, comprometeu um dos alvéolos e vai comprometer o outro também, tá? Cianose de extremidades, aquela somatória, né? Nível de consciência de agitação ao coma. Essa pessoa, ela vai ter uma agitação psicomotora e pode ocorrer uma inconsciência, ela vai desmaiar, né? O que nós chamamos de estado de coma ou comatoso, né? Uma inconsciência profunda, tá? Grande quantidade de espuma, nariz e boca. Aí, por quê? Porque ela, além de aspirar, ela engoliu também, né? Essa espuma, quanto mais, essa enzima surfactante, quanto mais água você aspira, mais produção de enzima surfactante é expelida para a cavidade nasal e oral. E ela não vai apresentar o pulso radial. Por quê? Porque o sangue, porque ele o quê? Concentrou-se totalmente na bomba cardíaca para manter apenas as funções vitais funcionando, ok? Grau 5. Opa, isso já aprendemos, né, galera? Já aprendemos o que é isso, né? Parada respiratória. Opa, né? No início do ano aí aprendemos a nossa parada respiratória, né? O que é uma parada respiratória? Isso aí, galera. Isso aí a gente fizemos até um exercício, uma atividade em sala de aula sobre isso, né? Parada respiratória. Um coma leve a profundo, lembra? Uma agitação psicomotora até estado de coma? Daí não, ela já passa a ter um coma leve, até mesmo um coma profundo, tá? E secreção, cianose intensa. Uma cianose, ela vai aparecer todas as extremidades roxeadas pelo fato do quê? Da supressão de oxigênio nas extremidades e apenas o quê? A bomba central ela continua funcionando, né? Só para manter as funções, manter as funções vitais. E secreção nasal e bocal. Lembra da secreção, galera? Isso aí, ó. Olha a secreção aí, ó, né? Porém, essa secreção nasal e bucal, ela passa a ser ou ter, né, uma tonalidade um pouco mais roseada, pelo fato do comprometimento por toda a estrutura pulmonar, né? Os dois pulmões agora estão comprometidos, né? O que nós chamamos de estourou o alvéolo pulmonar, né? Então ele começa o quê? A vir a secreção juntamente com sangue, ok? Aí o que? Encontra-se os dois pulmões totalmente comprometidos, né? A água invadiu o primeiro pulmão, aí, né, está invadindo e vai o quê? Invadiu o segundo aí, tá bom? Aí é o comprometimento que nós chamamos aí, tá? De toda a estrutura pulmonar, tá bom? E o grau 6? O grau 6 é a parada cardiorrespiratória. Caramba, meu! Parada cardiorrespiratória, hein? Lembra aí, nós fizemos a nossa atividade de parada cardiorrespiratória? Aê, vamos fazer de novo, se Deus quiser, né? Ausência de pulso central e respiração. Então, parou o quê? Parou respiração, parou pulsação, né? O que nós chamamos de grau 6 de afogamento, ok? Gente, vocês têm, com certeza, é uma aula uma aula que tem muito mais rica em conhecimento, né? Mas de início, o afogamento, né? Para que vocês possam entender como é que funciona o afogamento, a fase do afogamento é água doce, água salgada, né? Os princípios da classificação de afogamento, isso é muito interessante, tá bom? Passei o que é um grau de afogamento e a gente com certeza, né, no retorno das aulas, vamos falar muito bem sobre tratamento de afogado, né? Como uma aula muito rica em conhecimento, a gente vai tocar com certeza mais uma vez nessa tecla aí, tá bom? Algumas atividades serão postas aí e vocês vão destrinchar essas atividades,
ok? Espero que vocês tenham aí não tenham dúvida, com certeza. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento hoje na aula, tá? Um abraço a todos e tô aí com vocês para qualquer dúvida ser tirada, ok? Um abraço.